Dizer da satisfação como o Senado recebe hoje a presença aqui honrosa para todos nós do nosso Bernardo Cabral, senador Bernardo Cabral, relator da Assembleia Nacional Constituinte. Nós vamos, no próximo mês de outubro, comemorar os 25 anos da Constituição Federal e dizer da honra, da satisfação para todos nós senadores que temos pelo Bernardo assim o maior respeito pelo muito que ele contribuiu para a construção institucional do Brasil e principalmente como relator para a aprovação da Constituição Cidadã. Nós vamos no próximo mês de outubro, como eu disse, comemorar os 25 anos. Já não temos mais Ulisses Guimarães, não temos mais Mário Covas e temos que homenagear devidamente o relator Bernardo Cabral. Muito obrigado por sua presença aqui entre nós. Consulto aos senadores se querem discutir a matéria. Senhor presidente, só parabenizar. Senador Eduardo Suplicy e senador Giangelo. Tá, muito obrigado, senador Eduardo Suplicy. Parabenizando o senador Aníbal por tão brilhante projeto, saudando também nosso Bernardo Cabral, que é uma referência para todos nós. Vindo à mente dele, lembro também do doutor Ulisses, lembro do secretário da Constituinte, doutor Paulo Afonso Martins de Oliveira, vejo aqui no plenário também nosso deputado Aleluia. Senhor presidente, gostaria de pedir a Vossa Excelência que, por favor, referente ainda à medida provisória 615, na sessão de dia 11 de setembro de 2013, o plenário aprovou o projeto de lei de conversão 21/2013, proveniente da medida provisória MP 615 de 2013, que ocorre que foi constatada imprecisão material no artigo 19 do PLV, na parte que altera o artigo 15 da Lei 5.991, 17 de dezembro de 1973, resultou assim que, equivocadamente, além de se alterar a redação do caput como pretendido, haveria também a eliminação inadvertida de 3 parágrafos que acompanham o dispositivo original, tratando-se de inexatidão material. Solicito que o fundamento do artigo 325 do Regimento Interno do Senado Federal seja retificado o texto do artigo 19 do projeto de lei de conversão PLV 21 de 2013, no trecho que altera o artigo 15 da Lei 5.991 de 73, nos seguintes termos. Artigo 19, os artigos 15 e 36 da Lei 5.991, 17 de dezembro de 73, passa a vigorar com a seguinte redação. Aí vem a redação, é só para desconsiderar os pontilhados, senhor presidente. Por favor, eu peço o despacho de Vossa Excelência. Agradecemos a Vossa Excelência e, não havendo objeção da Casa, nós vamos fazer exatamente a retificação que Vossa Excelência propõe. Senador Eduardo Suplicy. Senhor presidente, primeiro quero cumprimentar o senador e ex-ministro Bernardo Cabral. Senador Bernardo Cabral, Vossa Excelência é sempre muito bem recebido aqui entre nós e gostaria de também externar aqui, senhor presidente, senador Bernardo Cabral, que bom vê-lo novamente aqui. Vossa Excelência sempre abrilhantou o plenário do Senado com as suas observações, ponderações, contribuições e fico muito contente de lembrar o nosso convívio aqui. Seja muito bem-vindo. Senador Renan Calheiros, eu abri mão de falar a favor do projeto Roberto Requião com parecer do senador Pedro Taques, mas quero aqui expressar abrir mão para não alongar o processo de votação tão importante dessa matéria que foi aprovada, inclusive por mim, por consenso entre todos nós. Eu gostaria de consultar Vossa Excelência se é possível anteciparmos para amanhã, quinta-feira, a pauta de sessão deliberativa de sexta-feira pela manhã e aqui justifico pelas seguintes razões. Primeiro, o Senado Federal teve desde segunda-feira votações muito importantes, seja na sessão de segunda-feira, de terça, de hoje. Nós votamos
projetos da maior relevância, inclusive hoje na Comissão de Constituição e Justiça, o projeto pelo voto aberto. Nós poderemos votar isso, se for possível, inclusive amanhã à tarde, com a presença significativa de muitos, mas eu próprio, assim como outros senadores, temos convites para trabalhos de grande relevância. Eu quero aqui, por exemplo, dizer, amanhã à noite, o NUPSI, o Núcleo de Psicologia e de Invenções Democráticas da Universidade de São Paulo, no Centro de Convenções Rebouças, a partir do início da noite, às 19h30, realiza um colóquio internacional com as contribuições de inúmeros intelectuais, pensadores das universidades do mundo inteiro, e eu fui convidado, gostaria de estar lá presente, inclusive na sexta-feira de manhã. Eu falo de uma responsabilidade de trabalho minha como senador, mas que desta vez será em local outro que não aqui de Brasília. Então, conversei com outros senadores e senadoras que teriam responsabilidades também de trabalho na manhã de sexta-feira. Então, se for possível, se houver acordo, mesmo levando em conta o esforço que Vossa Excelência, como presidente, nos propôs a todos, de termos sessões deliberativas de segunda a sexta-feira, dada a produtividade muito alta que tivemos desde segunda-feira, hoje até amanhã, no final da tarde e do início da noite, pergunto se é possível a antecipação da pauta da sessão deliberativa de sexta para na tarde de amanhã. É a indagação que formulo, senhor presidente. Senhor presidente, pela ordem. Senador José Agripino, com a palavra, Vossa Excelência, pela ordem. Senhor presidente, a minha palavra será muito rápida, mas ela não poderia deixar de ser pronunciada, porque é um raíto de sol que está aí ao lado de Vossa Excelência. Eu estou falando aqui do lugar que ele ocupou durante anos, exatamente aqui. O grande cavalheiro Bernardo Cabral, amigo de todos, a palavra sempre doce e afável, e um homem muito competente e sério, que honrou o Senado, foi o relator geral da Constituinte de 88, um homem de rara capacidade de articulação e harmonização de interesses, um amazonense que ama a sua terra e que fazia anos que não vinha a esse plenário. Não me lembro de Bernardo ter voltado aqui. Nunca mais. E chegou silenciosamente a Novo Flávio Ribeiro, no fim da tarde desta quarta-feira, para nos brindar com a sua presença benfazeja. A sua presença aqui é benfazeja. É uma figura agradável, estimada por aqueles que conviveram com o senador Bernardo Cabral e respeitado no Brasil inteiro, porque é advogado de qualidade, é um homem que hoje mora no Rio de Janeiro, cuidando dos seus afazeres, mas merecendo dos brasileiros e daqueles que são seus amigos a melhor manifestação de respeito. De modo que com isso eu quero saudar a sua presença aqui, nesta casa que é a sua casa e vai ser sempre a sua casa. Falando do microfone onde você falou tantas vezes para lhe homenagear e lhe abraçar, o que farei pessoalmente em seguida. Senadora Vanessa Graziotin. Presidente Renan, eu, da mesma forma como fez senador Agripino, outros senadores que daqui falaram, quero, nesse momento, também prestar minhas homenagens, como disse o senador Agripino, ao eterno senador, deputado federal, relator da Constituição Cidadã de nosso país. Dizer que eu tive uma alegria muito grande e fui extremamente privilegiada, porque, iniciando ainda muito jovem na política no estado do Amazonas, eu tive a figura, a generosidade de Bernardo Cabral para orientar nossos passos. Eu me lembro bem, senador Bernardo Cabral, o quanto o senhor recebia com muito carinho
um partido que a princípio não estava legalizado e que depois da legalização o senhor passou a receber melhor ainda. O senhor era um elo que conduzia a unidade das forças progressistas do Estado do Amazonas. E não tenha dúvida nenhuma, Vossa Excelência, senador, de que não apenas eu, mas muitos dos parlamentares mais jovens do que eu, inclusive, tomam o seu exemplo para nele espelhar e desenvolver as suas atividades, as suas atitudes. Eu tenho certeza absoluta que o Estado do Amazonas, que é o seu Estado, é o meu Estado, querido, deve muito a Vossa Excelência, como o Brasil deve a Vossa Excelência. E não há amazonense, jovem, homem, mulher, que não se orgulhe dessa figura que aqui já foi dita. Uma figura muito importante para a República do nosso país. Uma figura muito importante na construção da democracia. E, acima de tudo, uma figura honesta, simples, dedicada à vida coletiva. Então, receba o abraço mais sincero, carinhoso, reconhecimento e agradecimento, senador Bernardo Cabral. O Brasil nunca, jamais esquecerá quem foi o relator da Constituição brasileira, a Constituição Cidadã. E o Amazonas se orgulha muito de que o relator dessa Constituição foi o senador Bernardo Cabral. Parabéns e agradecemos muitíssimo a sua visita aqui, senador. Muito obrigada. Presidente, na ordem. Senadora Lídice da Mata. Presidente, para saudar também esta grande figura que tive a honra de poder conviver com Vossa Excelência naquele momento histórico da Assembleia Nacional Constituinte. Eu, uma jovem deputada, vinda do PCdoB da Bahia. A Bahia elegeu 2 deputadas federais naquele momento constituinte, a deputada Abigail Feitosa, que infelizmente já não está entre nós, e eu fui como uma zebra da campanha eleitoral e tive a honra de poder conviver com essas figuras históricas que fizeram a história da democracia em nosso país. E o senador, deputado Bernardo Cabral, que foi o relator da Constituinte, o relator da Constituição Cidadã, que juntamente com Ulisses Guimarães pôde em tantas vezes, senadora Vanessa Graziottini, quando aquele plenário entrava em convulsão, em profundo debate e conflitos ideológicos, inclusive, ele soube representar num texto a ideia majoritária, democrática que o Brasil escolhia naquele momento. Às vezes me sinto preocupada quando vejo o número de PECs que se apresentam no parlamento atual, porque a Constituição que nós temos, ela deve ser zelada, porque dificilmente um país tem uma Constituição nascida de um processo tão participativo quanto o que o Brasil teve no momento constituinte de 88. Portanto, eu quero saudar e homenagear ao Bernardo Cabral, que mora no coração de todos os brasileiros. Pela ordem, senhor presidente. Senador Aníbal Diniz. Era só para sugerir que nós pudéssemos continuar a votação do PLC 99 e logo em seguida a gente continuar a saudação ao nosso visitante Bernardo Cabral. Senador Oswaldo Sobrinho. Senhor presidente, eu não posso perder esse momento tão importante, principalmente quando o Bernardo Cabral está aqui. Afinal de contas, eu aprendi muito na Constituinte com o Bernardo Cabral, foi o nosso grande líder, nosso grande chefe daquela época, uma pessoa que nos orientou bastante e que prestou grande serviço a esse Brasil na construção dessa grande construção que aí está, que foi combatida por muitos. Nós sabemos que hoje ela realmente é o que o Ulisses Guimarães falou, a Constituição Cidadã. Portanto, Bernardo Cabral, seja bem-vindo, nós todos te veneramos, porque a história, o senhor já faz parte da história do Brasil. Parabéns, seja bem-vindo sempre e nós nos orgulhamos de ser seu amigo. Muito obrigado. Senador Randolfo Rodrigues. Presidente, eu não poderia deixar de me somar às inúmeras homenagens ao senador, deputado, ministro Bernardo Cabral. Sem dúvida nenhuma, junto com Ulisses Guimarães, os 2 grandes arquitetos do nosso texto constitucional, e eu vou citar Ulisses,
essa sessão, presidente, que Vossa Excelência anuncia, em homenagem ao Jubileu de Prata, aos 25 anos da nossa Constituição, citando Ulisses, nós já esperamos ela, assim como o vigia espera a aurora. Essa sessão é uma homenagem mais do que devida, não só à Constituição, mas aos arquitetos da Constituição, como Ulisses Guimarães e o senador, ministro Bernardo Cabral. O texto, senador Bernardo Cabral, que Vossa Excelência, o deputado Ulisses e os constituintes entregaram para nós, é o melhor de todos os textos constitucionais de toda a nossa história, desde a Constituição Monárquica de 1824 e passando pelas 7 Constituições republicanas. É o melhor, é o mais avançado. Como diria o grande Ulisses Guimarães, no plenário do Congresso Nacional, na célebre sessão de 5 de outubro de 88, que Vossa Excelência aqui estava presente, como diria o grande Ulisses, não é a Constituição perfeita, mas será luz de lamparina na terra dos desgraçados. E assim dizia Ulisses, e foi ao longo desses 25 anos. Foi emendada, foi corrigida, e a própria Constituição, como também dizia Ulisses, ela própria se reconhece como não perfeita, pois ela própria se dispôs, e Vossa Excelência, a sapiência de Vossa Excelência, como arquiteto, como relator da Constituição, como relator do anteprojeto de Constituição, teve a inteligência de dizer, naquele momento, que a Constituição não se reconhecia como perfeita, pois pressupôs que 5 anos depois a própria Constituição estaria disposta à revisão até por maioria simples, colocando à disposição a possibilidade da sua própria revisão e colocando-se diante a própria Constituição, colocando claramente qual para nós humanos é a melhor de nossas qualidades, que é a qualidade da humildade. A própria Constituição assim se coloca quando se coloca à disposição para a sua própria revisão. É uma grande obra e nós temos a honra de conviver com Vossa Excelência, de aprender com Vossa Excelência. Recentemente estive no Amazonas, estive com um grande amigo de Vossa Excelência, com o Dr. Felipe Dal. Disse que, ao estar com o Dr. Felipe Dal, relatei, inclusive autorizado pelo presidente Renan, dessa homenagem que o Senado da República faria ao Congresso, à Constituição, que o Congresso Nacional, na verdade, fará à Constituição de 1988, ao Jubileu de Prata da Constituição, e eu não tenho dúvida que o principal de todos os constituintes e dos constituintes presentes, o principal homenageado será Vossa Excelência. Repito, dos arquitetos desse texto, presentes, vivos entre nós, os principais arquitetos desse texto é o deputado Ulisses Guimarães e Vossa Excelência. Então, sempre é uma honra para nós, do Congresso Nacional, conviver com Vossa Excelência e será, sem dúvida, uma honra ter Vossa Excelência aqui no Jubileu de Prata do nosso texto constitucional. Conceda a palavra ao senador Vital do Rego, em seguida ao senador Romero Jucá. Senador Renan Calheiros, hoje o Senado se sente extremamente honrado pela visita de um dos seus mais ilustres homens que puderam pisar neste tapete, que foi o protagonista da nossa Carta Magna, que é hoje referência para muitos jovens como eu. Hoje eu vim correndo do meu gabinete para poder dizer ao senador Bernardo Cabral quanto nós... tenho certeza, um cidadão vaidoso. O senhor sabe dividir a sua obra, e essa obra é obra de muitos. Mais de 5.000 emendas populares. 5.000 emendas. E nós estamos no momento, senador presidente Cabral, um momento que nós não tínhamos Ctrl+C, Ctrl+V. Nós não tínhamos o computador para cola aqui, cola ali, dessa maneira como nós temos hoje. Naquele momento histórico, a dificuldade de ler, entender. Vossa Excelência é um grande brasileiro. Um grande brasileiro. Artigo 5º.
o indivíduo é mais importante do que o Estado, porque o indivíduo, ele nasceu antes do próprio Estado. Parabéns e as minhas homenagens ao senhor, como estudante de Direito Constitucional, que o senhor é o mestre. Nós queríamos só comunicar aos senadores que no dia 29 de outubro nós vamos ter a sessão do Senado Federal que comemorará o transcurso dos 25 anos da promulgação da Constituição Federal. Durante esta semana nós vamos ter uma série de homenagens aos 25 anos da Constituição Federal, com a entrega a algumas personalidades da medalha Ulisses Guimarães. O senador Romero Jucá, que há pouco nos honrou com a sua intervenção, ele esqueceu de dar uma informação muito importante. É que nós criamos aqui no Senado